Bem-vindo ao Análise de Obras, um podcast para desenvolver o seu senso crítico. Desta vez, o tema é Sociedades Opressivas. Aprenda a refletir sobre a cultura e sobre si mesmo, através de filmes e séries de TV. E tudo isso com muita diversão. Vamos começar? E hoje nós iremos falar de Invictus, filme lançado em 2009, dirigido por Clint Eastwood. Meu nome é Henrique Oliveira. Meu nome é Francisco Parente. Esse filme a gente está analisando sob a perspectiva de sociedades opressivas. E esse não é o único filme. A gente tem vários filmes que a gente vem analisando sobre o tema sociedades opressivas. Então vamos lá, Francisco, o que você achou? Esse filme, perto de outros filmes que a gente já viu aqui, é muito leve. Muito mais leve, não é um filme muito tenso, né? É um filme que deixa quase que de pano de fundo a ideia de sociedades opressivas. Mas é interessante que ele trabalha essa catarse, essa união pelo esporte, essa união por esse espetáculo que reúne uma nação, né? E fala como que a África do Sul acabou vencendo o Mundial de Rugby, sendo que eles eram um time muito fraco. Então eu achei que foi um filme interessante, assim, um filme que acho que dá muito o que pensar, principalmente no passado, quando foi Copa do Mundo, pensar no Brasil, que sempre tem essa vontade de ser ex-campeão. Também a nossa amiga Argentina, aqui do lado, que é um país com uma condição econômica muito frágil, muito delicada, e que venceu a Copa e foi uma festa. Dança, assim, uma coisa assim, milhões, nem milhares, milhões de argentinos na rua comemorando. Então, eu acho que é interessante a gente pensar sobre essa perspectiva, né? Até que ponto isso é um pão e circo, uma distração, uma alienação, e até que ponto, como o Mandela propõe, é algo positivo para unir o país, né? Para fazer a gente tentar acabar com essas diferenças e seguir em frente e poder tocar o barco. Sem esses conflitos, né? Como a gente viu aqui, esse já é o terceiro filme sobre a África que a gente vê, mas a gente já viu também o Hotel Ruanda e a gente também viu Gandhi, que tem uma parte que se passa na África. Então eu gostei, assim, eu acho que vai dar um pano pra manga legal pra gente discutir. Eu acho que a África do Sul é um país emblemático para falar de sociedades opressivas atualmente. Pelo menos é um país que tem esse histórico de racismo forte, que perdura até hoje, tá aí. E a história do apartheid é meio que uma afronta, sabe? Porque o apartheid não foi desde sempre. É um país que foi segregacionista desde o começo. Mas era uma coisa assim, dito pelo não dito. Em 1948, entrou um partido no poder, eu não lembro o nome agora, entrou um partido no poder e simplesmente falou, não, peraí, vamos pôr lei nisso, vamos pôr regras nisso, vamos pôr um sistema racionalizado para separar o branco do negro, porque eles são inferiores. Então, é muito atual, 1948 foi outro dia, não faz nem 100 anos, e como pode ter escolhido racionalmente separar o preto do branco e ficou isso por 46 anos. Então, é muito tempo. E aí depois, então vem esse filme, que é o filme Invictus, que a gente já falou do filme Mandela. Você que está nos assistindo aí, por favor, se quiser entender mais, porque a gente já vem vindo de um debate, né, sobre a África do Sul. Então a gente falou de Mandela, Um Caminho para a Liberdade, explica bem essa história anterior a esse filme. Porque esse filme, o Mandela, ele já foi eleito, e aí então ele tem essa ideia fantástica de, por meio do esporte, fazer uma unificação do país. E aí eu queria que você falasse um pouquinho, Francisco, do que você acha dessa transferência que o povo faz para a equipe que é prestigiosa do país. Eles se sentem representados. E aí eu olhei, tem um psicólogo que deu nome para isso. Esse é um fenômeno de você fazer uma transferência. Se o país ele é vitorioso, você se sente parcialmente vitorioso também. Essa questão da transferência e também da projeção é algo muito, digamos, muito fácil de ser acessível para o ser humano. Você vê um filme, você já compra aquele drama. Você vê um esporte, você já compra um lado, aquela tensão. Às vezes você acabou de ligar a TV, o time tá perdendo, você simpatiza com o cara, quer que ele vença, né? Você nem sabe qual é a história, mas né, você entra nisso, né? Você vai ver um drama no teatro, você compra aquela história. Então é interessante, porque isso é uma tendência do ser humano de conseguir projetar os seus dramas, né, suas questões, nisso que está acontecendo diante dele. Eu acho que é um modo que a gente tem de construção de empatia. Empatia é esse reconhecimento
reconhecimento do eu no outro. Então eu acho que é uma capacidade que o ser humano tem de conseguir entender a narrativa de um espetáculo, por exemplo, no caso esportivo, e você conseguir relacionar a sua história com aquilo que está acontecendo. A vitória, o esforço, o adversário, o clima de tensão. É interessante isso, né? Porque muitas vezes a gente não consegue alívio para as nossas tensões no dia a dia. Isso é um problema. Então, quando a gente está diante de um espetáculo desse, a gente consegue atingir esse alívio. A gente consegue atingir essa realização que a gente não consegue ter no dia a dia, né? Tinha até um psicanalista, se eu não me engano, quem pensou isso foi o William Reich, e ele dizia que a curva de tensão do cinema é semelhante à curva de tensão do coito. Vai aumentando a excitação, entra na excitação, você tem o gozo e aí abaixa. O cinema vai aumentando a tensão, tem o clímax e abaixa a tensão, né? Não acaba do nada, tem um descansa, a excitação abaixa. E acho que no esporte é a mesma coisa. Então é esse clima que vai subindo, e muitas vezes a gente não tem esse gozo, a gente não consegue atingir esse alívio, esse desestresse. Muitas vezes a gente é interrompido ali. Por isso, muita frustração. Então, quando você liga a televisão, quando você vai ao estádio ver, é garantia de que aquilo vai ter um fim. Alguém vai vencer. Talvez você se frustre, claro. Mas se não houver essa possibilidade, não há tensão e não há o gozo. Porque a gente falou bastante sobre o mal-estar, né? A gente tem falado sobre sociedades opressivas. Então, se existe um mal-estar... Outro dia a gente estava conversando aqui, você falou assim, mas que importa se 10 pessoas de um time correm contra 10 do outro e ganham do outro? Que importa? Se for pensar racionalmente, não importa. Porque você nem conhece aquelas pessoas, é tudo contratado, é tudo pago, a gente que ganha salários milionários, é tudo fake, é tudo falso. Mas existe esse fenômeno, e esse fenômeno é real. É um fenômeno em que a pessoa faz uma transferência danada e cria um alívio. Então, mesmo aquela cena sendo toda falsa, mas ela cria um alívio, e não é um alívio individual, é um alívio coletivo, ela presta um bem para a coletividade. Ela presta um serviço, não sei se é um bem, porque sempre vai ter um time ganhando e outro perdendo, né? Alguém vai sair mal da história. Mas ela presta um serviço. E aí, nesse filme, mostra ainda dentro de uma narrativa interessante, que é um político pegando uma nação detonada, que é a África do Sul, que vem de um apartheid, de uma opressão danada. O negro está sendo oprimido por 50 anos, sistematicamente. Ele tem uma visão e fala assim, não, em vez de o oprimido se tornar o opressor, que é o que a gente já falou várias vezes isso daí, né? Porque, na verdade, os negros estavam sendo oprimidos. Qual que era a característica normal? O negro entrar no poder, tira todas as terras dos brancos, coloca todo mundo na cadeia e inverte essas leis aí para eles serem os oprimidos. Tanto que a família do Matt Damon achava que isso ia acontecer. Não, e os negros... Quando eles viram a posse, né? Quando tem aquela reunião também lá, que eles vão decidir sobre as questões dos esportes em geral, a ideia é, tira todos esses brancos da cena. Tira todo mundo da cena. E aí o cara não. O cara, de forma talvez conciliadora, visionária, fala, não, vamos aproveitar o esporte do branco, porque o rugby era o esporte do branco. Os negros não sabiam nem as regras. É que nem nós, porque nós não sabemos as regras. Né? E simplesmente vamos fazer esse esporte virar um guarda-chuva grande e vamos pôr os negros debaixo dele também. E vamos conciliar, porque afinal de contas, se a gente não fizer essa conciliação, a gente é capaz de fazer mal a muita gente, porque quem tem as terras são os brancos. Quem tem o dinheiro são os brancos. Os meios de produção estão nos brancos. As armas militares estão na mão dos brancos. A gente só tem quantidade de pessoas. Vai ser um monte de gente negra virando bucha de canhão. Não, espera aí. Vamos conciliar. E aí ele pegou essa ideia, que é quase uma metáfora, que é um esporte nacional, e vamos expandir lá. Não parece uma sacada e tanto? Uma sacada política e visionária até? É interessante, né? Porque esse filme ele mostra o Mandela como um cara do cálculo político mesmo. Quando ele tá no cálculo, a mulher ela fala, por que você gasta tanto tempo com essas minorias, né, que são os brancos? Ele fala isso que você acabou de falar, né? Que eles controlam a economia e o exército. Simples assim. Por esses dois motivos, né, razoáveis, né? Por isso que eu gasto tempo com eles, né? Mas eu acho que é uma sacada, né? Porque assim, o Mandela, ele entendeu que se ele não mostrasse, estava todo mundo no mesmo barco, sendo uma mesma nação, a junção nunca iria acontecer de fato. A superação do trauma, né? A superação do apartheid. Isso nunca ia acontecer. É claro que assim, a superação legalmente aconteceu, mas esse trauma de falar, não, agora é minha vez. Então é interessante isso. Tem um negro que vai, um presidente negro que vai lá, que era tratado como inferior a vida inteira e cumprimenta os jogadores brancos, né, que provavelmente eram na época todos racistas, que não gostavam do movimento
que ele, né? Tanto que ele se nega um momento a cantar a canção do Mandela. E é interessante também porque isso é absorvido por eles, né? Pelos jogadores brancos, principalmente pelo Matt Damon, que é o capitão. Quando no final o repórter pergunta, e aí, você venceu com a força de 62 mil espectadores, que eram todos brancos, que tinham dinheiro para estar no estádio. E aí ele fala, não, eu venci com a força dos 40 e poucos milhões de sul-africanos. Então, um modo de você integrar. Então é legal isso. Porque no esporte, o que importa é a sua habilidade. Não importa a sua cor, sua raça, seu gênero, sua nacionalidade. O que importa é a sua habilidade. Então é aquele momento que parece que o que importa é aquela virtude esportiva sendo exercida naquele momento. Então é um modo de você driblar isso. E falar, África, olhe para cá. Nós estamos representados nesse time. Eu acho que tem um fator humano que é interessante no esporte. Lógico que uma pessoa muito hábil consegue fazer. Só que no esporte coletivo, você precisa da tua habilidade e a habilidade do outro. Eu não sei se eu comentei isso já com você, mas eu joguei tênis de mesa há muito tempo. Eu tinha um monte de medalhas, eu tinha uma sacola de medalhas. Eu joguei muito tempo e ganhei muito, perdi muito, mas eu joguei muito. E o fator emocional diz muito. Então, se você joga bem, você está treinando, você todo dia jogou bem, mas se você emocionalmente está instabilizado, você vai lá e joga mal pra caramba, né? Então, eu acho que esse suporte, esse apoio que o público dá para o jogador faz diferença. Tanto a pressão de ter que jogar bem, como a questão de você estar acolhido. Eu acho que não é só a habilidade, tem essa questão de realmente ter um pouco de afeto na história, nessa equação. Tanto que o filme coloca que esse é o fator que fizeram eles ganharem, né? Enquanto eles eram um time... Nova Zelândia, que era a equipe, né? Inclusive aquele comentarista, ele sempre fala, não, essa equipe nossa nacional tá indo mais ou menos, mais para menos, mas assim, contra a Nova Zelândia, os outros países favoritos lá, eles não têm chance. E aí, o que fez essa diferença? A única coisa que me faz imaginar é realmente um pouco da própria poesia que rola por trás desse filme, que é o Mandela, com essa história de superação. Uma vez que você acredita, você tem muito mais força. Sou o senhor de mim, né? Eu descobri hoje isso daí, lendo os negócios aqui, que o nome dessa poesia é Invictus. Então, na verdade, o nome do filme tem a ver principalmente com a poesia, que reforça a ideia do Mandela, que se baseou na poesia, e o próprio filme que foi vencedor. É interessante isso. A poesia, na verdade, é de um escritor inglês. Quando eles eram um time individualista, quando eles eram um time, assim, da elite branca ali que jogava, parece que faltava alguma coisa, né? Agora, quando eles entenderam o peso que eles tinham, quando eles entenderam quem eles representavam e o peso que é representar esse time dentro, né, do próprio país, aí eles conseguiram superar, né? Eles conseguiram ir além. Tanto que quando começam a cantar o hino, se eu não me engano, né? Esse hino deles com as várias línguas africanas, inclusive o inglês, que é um trechinho só do hino. Aí eles se fortalecem e conseguem fazer o ponto para vencer. Mas assim, na vida cotidiana, prática, quanto você acha que uma vitória dessas muda? Porque, tem uma hora que a assessora do Mandela vira e fala, a gente tá com problema de desigualdade social, problema econômico, educação, saúde, enfim, aqueles pepinos que é impossível de resolver, que a gente tá é engraçado que a gente tá sempre progredindo, mas tá sempre tudo meia boca, né? Todo governo a gente sempre andou muito, né? Mas tá sempre tudo meia boca, incrível. E aí ela fala, por que você tá perdendo tempo com rugby, né? Tem até uns momentos que ele liga na televisão e fala, aqui o rugby, todo mundo olha pra ele assim, esse cara tá louco, tá gagá, o que esse cara tá falando, né? Então, assim, você acha que isso impacta no mundo, assim, Eu acho que impacta muito, 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 sabe? Porque imagina numa sociedade racista, onde o negro tava 90 e tantos % da população, quantidade de pessoas, tá subjugado sobre 8% da população. E aí, como você inverte isso? Se você olha pro outro, você sendo branco, olha pro outro e fala, o outro, ele é inferior, ele é menos. Então, o problema é um problema que antes do dinheiro, antes do problema político, antes de, seja lá, tudo contra problema que existe no mundo, existe a questão da narrativa. A narrativa interna que rola na cabeça do branco é que o outro é menos. Vou dar a mão para ele? Não posso dar a mão para ele. Eu não vou sujar a minha mão dando a minha mão para ele. Agora é interessante ver o Mandela, até inclusive, a capacidade que ele tinha, inclusive, de não ser menos. Quando ele se tornar presidente, ele vai lá, dá a mão, e mesmo com o outro, com essas mentalidades na cabeça, ele tá lá com uma postura forte e firme de sim, somos iguais. Porque é difícil você ser
ser menos, estabelecido oficialmente como menos, e você ter essa autoestima de se pôr de igual para igual. Imagina você pegar uma pessoa que realmente, um penitenciário, que não é o caso do Mandela, né? Mas pegar um penitenciário, uma pessoa pobre, humilde, ignorante, e ter a inteligência e a autoestima para ir lá ser presidente e de lidar de igual para igual. É difícil. E você, como uma pessoa da língua, né, que lida com a questão da semiótica e tudo mais, a questão de como a pessoa olha o mundo é muito grande. O que ele precisava fazer antes de qualquer coisa, antes de resolver o problema do trinco na rua, do prédio que está caindo, da economia que era unir a nação. Era dar uma consertada nessa narrativa, porque ela estava muito dispar. Ele tinha que resolver esse pepino de um imaginário contaminado pelo ódio de ambas as partes. E aí ele achou que o esporte seria uma maneira de fato, né? O filme mostra que foi. Mas é interessante, né? Porque, pelo que você me falou, depois do Mandela em diante, nunca mais teve um presidente branco. E agora imagina, se todos têm voto de igualdade, 90 e tantos por cento da população é negra ou mestiça, quem que vai ganhar? Sendo que vem ainda de um histórico de opressão, você vai votar num branco, a menos que a pessoa é um santo, né? A pessoa é um santo encarnado na Terra. Mas isso não é um indício que tipo, a coisa ainda não foi superada totalmente? Ah, não, isso não é indício, isso é uma evidência. Isso daí não foi superado. Isso daí também não se supera de um dia para a noite. Porque também, eu te falei, eu tive um professor de inglês sul-africano, branco, de uma família favorecida e tudo mais. Ele deixou entender que depois de Mandela, todos, não sei se é verdade isso, eu não acompanho a política da África do Sul, todos os negros que estão lá, que não é só o presidente, é toda uma cúpula inteira, o pessoal tá metendo a mão na grana. Agora imagina, um pessoal que era com menos formação, com menos dinheiro, com menos tudo, podendo assumir cargos de alta importância dentro de um país que tem dinheiro, o pessoal deve estar nadando de braçada. Parece uma consequência natural, inclusive. Você espera que depois de 300 anos de opressão, os negros entram lá e depois todo mundo é santo, todo mundo fica... Ninguém rouba. Mas essa transformação que o Mandela propôs, ela foi uma coisa tipo assim, vamos aprender a conviver juntos ou vamos aprender a conviver como irmãos, iguais, de uma mesma nação? Porque pelo que você me falou desse seu aluno, parece que tipo, ainda rola assim, os brancos ainda compõem uma elite, eles ainda são diferenciados e ainda tem uma desconfiança de ambos os lados, né? Ah, mas eu acho que sim, né? Porque, na verdade, o que aconteceu? Houve uma revolução praticamente civil. Os negros estavam totalmente revoltados contra essa elite branca. Brigaram. Os brancos falaram, bom, tudo bem, a gente cede o poder agora. Cederam, fizeram a eleição, Mandela pediu, não, espera aí, não quebra tudo não, espera um pouco, vamos fazer uma eleição. Na eleição, vocês votam para um negro, né? Votaram para ele, tudo bem, ele foi lá presidente. Só que quem tinha dinheiro continua tendo dinheiro. Agora imagina aquela tua tia preconceituosa, aquela tua madrinha, vizinha, sei lá, quem super mega preconceituosa. Você acha que depois da eleição de um negro, ela deixou de ser preconceituosa? Ela ficou bondosa e começou a falar, vou distribuir dinheiro para todo mundo serem iguais? Mas o filme coloca meio que isso, né? Tipo, a família lá do Matt Damon era hiper racista. Aí, no final, eles vão junto com a empregada no estádio. O pai cola lá na geladeira. A empregada, né? Mas com o ok do pai. Cola a foto do filho junto com o Mandela. A família fica feliz da vida, impressionada que o filho vai conhecer o presidente. Os seguranças, que era metade branco, metade negros, que provavelmente na época do quebra-pau estavam em lados opostos, né? Até trocaram um tiro um com o outro, agora estavam ali trabalhando juntos, brincando, se abraçando, né? O filme parece que mostra que, tipo, no final, o Mandela, ele foi o cara que conseguiu fazer isso, superamos, né? E é isso eu aí, acho né? Que alguma medida, porque o que acontece? Tem pessoas que são mais propensas ao não preconceito, a mudar a forma de pensar e a mudar a forma de perceber as coisas. Então, o que acontece? Se eu fosse diretor desse filme, eu venderia esse mesmo peixe. Eles se abraçam, eles conquistam. Olha só, conseguiu abrir um espaço numa coisa medonha. Uma coisa medonha. Eu sou bom, você é nada. Eu sou bom, você é nada. Então, você nada, fica aí. Você não chega nem perto porque você fede. Sabe? Uma coisa assim, bem medonha mesmo. Aquele começo, os meninos brancos jogando rugby e os negros no cercadinho jogando futebol. Não, mas ali é cada um no seu quadrado. O problema é você andar pela rua, que a gente viu algumas cenas do outro filme, lá Mandela, Seu Caminho para a Liberdade, Um Caminho para a Liberdade. Eles se ofendem mesmo. O branco passa perto do negro e fala coisas medonhas, assim, e tratam de forma medonha.
e qualquer coisa mete paulada, mete na cadeia e dane-se. Então eu acho que ele fez uma grande coisa. E se eu fosse o diretor do filme, eu faria a mesma coisa. Eu mostraria que é possível fazer um deslocamento psicológico. Mas o deslocamento na real, deslocou tudo? Lógico que não deslocou um pedacinho. Você tem um caminho desse tamanho, você deslocou um negocinho, porque o resto não desloca. Aquela tua vizinha preconceituosa vai continuar... Vai morrer preconceituosa. Soltando espuma de raiva e falando que o outro não vale nada, que o outro é um lixo, que é um absurdo ela ter que dividir o país dela com essa gentalha. E muitos negros também vão continuar ainda oprimidos, pequenininhos, se sentindo nada perante ao sistema, porque ele veio desse lugar. Você não aperta o botão mágico e tá todo mundo... Mesmo assistindo um filme que diz essa coisa gostosa, acho que qualquer pessoa mais ou menos que parar para pensar vai falar, não, mas não é assim, né? Nossa escravidão mesmo aqui no Brasil, o que aconteceu? Aboliu a escravatura no dia seguinte, mudou o quê? Mudou isso. O resto continua igual. Mudou o papel. Até hoje tem escravo. Hoje tem escravidão. Por isso que eu digo, mudou isso. O resto, né? O resto precisa de tempo, a mobilidade também do dinheiro para deslocar do branco para o negro. Quanto tempo demora para deslocar esse dinheiro? Você acha que essa era a crítica que eles estavam, os assessores do Mandela estavam fazendo a ele? Tipo, a mudança tem que ser estrutural, não pode ser só um programa de um esporte transmitido que vai unir, sabe? A mudança tem que ser mais funda. Para fazer essa transferência, entendeu? Para eles querem tentar igualar a coisa, entendeu? Você acha que essa era a cobrança que eles tinham com o Mandela? Eu acho no filme, pelo menos, mostrando? Eu acho que no filme, e eu acho que na vida real foi muito pior. Porque se você vem de uma situação de opressão e agora você tem o poder, a característica é arranca todo o dinheiro desse povo e distribui. Foi a Revolução Russa, não foi mais ou menos isso? Foi. Distribui pro partido, né? Distribui pro partido, mas a ideia é o quê? Se o opressor, que é um desgramado, que tá aí fazendo mal pra gente agora, tira tudo deles e divide para todo mundo. A lógica humana, inclusive mais animal, mais instintiva, pede por isso. Imagina você sendo oprimido durante décadas, séculos. A tendência natural é querer isso. Então o que ele fez foi uma transição não sanguinária, porque isso demanda sangue, demanda muito sofrimento, eu acho. Eu achei interessante também porque, por mais que o partido do Mandela, né, fique falando, você tá perdendo tempo com esses branquelos, tem que mudar mesmo o time, tem que acabar com essas cores, tem que acabar com o hino, e o Mandela fala, não, peraí, vamos negociar e tal. Mas é interessante que eles colocam que a transição pro Mandela entrar no poder foi muito suave. Como ele saiu da cadeia, aí teve uma eleição e ele foi eleito, né? E no outro filme, né, o Mandela, uma longa caminhada, né, para a liberdade e tal, eles mostram que, na verdade, o movimento negro estava completamente dividido. A esposa dele falava que tinha que matar um monte de gente, né, tava uma guerra absurda, ninguém se acertava, né? Então, eu achei interessante isso. Esse filme, ele parece que ele é um mundo muito mais harmônico, assim, muito mais fácil de identificar, né, onde tá o certo, onde tá o errado, né? Aquele outro filme com o Idris Elba, ele pareceu ser um filme, assim, mais complexo nessa questão. Quer dizer, de certo modo, nesse filme, ele coloca a relação do Mandela com a filha, né? Mas eles não explicam direito qual que é a treta entre os dois. Uma coisa meio... né, ele coloca assim, que a mãe dela abandonou ele, não explicam exatamente o porquê. Mas o outro filme, a gente sabe que a política ali, né, foi o que pegou os dois. O modo de lidar com essa opressão. E o filme dá uma escondida nisso, parece. Não, a gente precisa entender, são filmes diferentes. Aquele filme é um filme mais de denúncia. Esse filme é um filme mais blockbuster, mais comercial. Os dois estão falando sobre apartheid, falando do Mandela e tudo mais. Aquele lá quer mostrar mais a dor e os dramas verdadeiros da história. Esse filme aqui, ele quer falar, olha, não, apareceu um político e conseguiu dar uma acomodada na situação, e a partir de um lugar gostoso, bonito, não mostra cenas feias e não explica muitas dores, que nem você falou das filhas. Você sabe que, imagina, a mãe sendo uma pessoa militante que vai lá e as filhas vão juntas, né? A gente viu no primeiro filme. E a mãe mete pau, vamos matar as pessoas, mata esses brancos, eles são os desgraçados, vamos matar essa galera. E pedia para as filhas lá também fazer depoimento e tudo mais. Então você cresceu falando nisso. Aí teu pai, que tá lá na cadeia, que você não conhece, tá aí e fala, não, não mata não. Vota em mim.
E vamos deixar esse pessoal rugby, que legal. Olha como é legal rugby. Vamos todo mundo entender como que é esse negócio aí. Então, é fácil. A filha, lógico que não concorda. E não sei se você sabe, a filha mais velha atualmente, a filha mais velha do Mandela, ela é viva e ela é embaixadora na Coreia do Sul, né? Não sei se você sabe disso. Ela é embaixadora da África do Sul na Coreia do Sul. Nossa, não sabia disso. Uma delas morreu e uma delas é embaixadora. Então, o que acontece? Eles acabaram entrando na política, acabaram fazendo coisas. E hoje, tem dúvida, ela é outra pessoa. Provavelmente ela entendeu como a política não é tão fácil assim. Manda matar e manda pôr no pneu, botar fogo e rolar. Tem muita gente vendo, tem muitas opiniões no negócio. É muito complicado. Eu queria que você falasse um pouco sobre os símbolos nacionais, Francisco, porque o futebol é um símbolo nacional. Quando eu estive viajando no exterior, eu vi assim, esse é brasileiro, futebol, e começa a dizer para você a seleção inteira, que você mesmo, eu mesmo não conheço, né? Mas veio falar para mim, não sei o que, Ronaldinho, não sei o que. E outro símbolo nacional grande para um brasileiro é o carnaval. Futebol, carnaval, a alegria desse povo. Outra experiência que eu tive também no ano passado, eu fui para Foz do Iguaçu e eu fui fazer um passeio, né, turístico em Itaipu. E aí no ônibus que eu peguei, por cúmulo da coincidência, 70% era argentino e 30% era brasileiro no ônibus. E aí inventaram numa pira de os argentinos pôr a bandeira argentina e falar que eles eram o máximo. E aí eu falei, nossa, sabe, assim, tipo, dançando e cantando, e eles são o máximo. Eles no território brasileiro, com 30% de brasileiro dentro, e eles falando que era o máximo. Então, a gente vive nessa ilusão, não só nós brasileiros, argentinos, os sul-africanos, de que nós somos o máximo. Nós somos o máximo. E a gente se agarra nos símbolos. Então, eu estava com a bandeira da Argentina enrolada no pescoço, assim, no corpo, e falando aquelas bobagens dele, cantando aquela música deles. O que é isso? Né, esse símbolo nacional, porque se você pegar a bandeira do Brasil e mudar a cor, você, né, tem na Constituição do Brasil, você vai preso. Então, esses símbolos nacionais, o hino nacional, a bandeira nacional, o carnaval, que não é um símbolo nacional, mas né, lateralmente o nosso futebol, que é o melhor do mundo, que não sei como que a gente perde. O símbolo nacional é cultura de massa. Ele é feito para ser mesmo algo nivelador. Está na Constituição, ele é cultura de massa, mas ele tem pedaços de lei nele, né? Não, mas é importante pro poder que ele exista mesmo. Importante pro poder que ele exista. Ele é um modo de você tentar nivelar uma cultura, falando, olha, se você for brasileiro, vamos celebrar aquilo que mais chama atenção, e um modo também de tentar uma comunicação com o outro, né? Uma comunicação com o mundo. Por exemplo, o carnaval eu já vejo como uma questão mais mercadológica, turismo sexual, um modo assim de você tentar vender a propaganda do Brasil para os gringos. O futebol, como a gente venceu durante uma época, somente acho que a gente venceu quase que 3 vezes seguidas, né? Acho que foi 2 vezes seguidas, depois teve um intervalo, a gente já ganhou de novo. Então aí tem essa coisa do né, Pelé, Garrincha, né? Brasileiros que jogavam diferente, tinham essa ginga, né? O que dá uma ideia de um país meio exótico, assim, onde eles fazem malabarismo com a bola, né? Enquanto que o soccer é uma coisa mais reta, britânica, uma estratégia mais clara, assim, né? Então, assim, isso me parece que sim, são modos de identificação, porque todos esses símbolos nacionais, eles têm uma mitologia por detrás dele. Ou seja, tem uma narrativa que é falsa, mas que tenta vender uma ideia do porquê as coisas são assim, né? Então, o futebol, já essa coisa assim, exótica, da movimentação, da agilidade, combina bem com um país tropical. O carnaval, essa coisa da sensualidade, também combina com um país tropical, pouca roupa, luxúria, devassidão. Inclusive, uma vez, acho que um casal alemão foi detido no aeroporto brasileiro, um casal alemão idoso, porque eles estavam trocando de roupa dentro do aeroporto. Só que assim, eles estavam com a roupa de baixo e eles foram detidos. Então imagine como são as roupas de baixo de um casal alemão idoso. O jornal alemão publicou uma foto do casal com as roupas de baixo e do lado uma rainha da bateria de carnaval, pelada. Né? Que país é esse que prende esse casal de idosos, que a canela do cara tá de fora e deixa uma mulher andar pelada e celebra e transmite isso. A Globeleza, né, transmite isso pro país inteiro, que não existe mais, e como se fosse algo normal, né? Então eu acho que é algo assim, uma tentativa de você tentar criar uma narrativa e mitos por uma necessidade assim de você se situar no mundo com uma visão e ao mesmo tempo de você tentar fazer eventos catárticos para a nação inteira. Então, o futebol, o carnaval,
momento do hino, sabe assim? Então, falar, tem uma coisa que nos une. No caso do Mandela, o rugby. Para os Estados Unidos, futebol americano, Super Bowl, né, o momento que a nação inteira assiste esse grande espetáculo. Para os americanos, usavam também, durante o começo do século passado, o faroeste, os filmes de faroeste como um modo de você, né, tentar vender a cultura americana, o que é a visão americana para fora. Muitos países optam também pela culinária. O Japão pelos mangás e tal. Então, assim, para mim são elementos da cultura, mas muito superficiais, e deles é construída uma mitologização genérica para uma identificação interna e externa. O que é superficial, a gente falou, né? O negócio lá é tudo um engodo. É um baita de um engodo colocar um país inteiro embaixo do guarda-chuva do rugby. É um engodo, mas é um engodo que precisa e funciona. E talvez foi promover uma transição necessária. O ser humano é muito frágil de cabecinha, então se você fizer uma historinha, conta uma historinha bonitinha, as religiões também assim, né? Você conta uma historinha bonitinha. As religiões. E aí você leva milhares de pessoas na mesma região, para o mesmo direcionamento, mesma direção. Então, as religiões também em alguma medida são historinhas bonitinhas, né? A gente mesmo, quando estuda lá Pedro I, Dom Pedro II, né? Tudo construído, os quadros são construídos, a figura deles é construída. É tudo construído, é tudo historinha. Então você, como uma pessoa da comunicação e da semiótica, acho que é importante para o ser humano, né? Eu, se fosse o presidente, falar, bom, vou te contratar, Francisco, porque você me ajuda a inventar um monte de historinha bonitinha para emplacar milhões. Emplaca esse milhão, esse tanto aqui, esse estado aqui, essa galera aqui subversiva, vamos inventar uma historinha. O que você acha de ser contratado para inventar historinha? Já tem muita gente fazendo isso. Hoje em dia, com as redes sociais, o que mais fazem isso. Mitologia pura, o tempo inteiro. Essa narrativa que não tem fundamento, que se justifica por si mesma, né? Que o Barthes falava no Mitologia, né? Ele tem um livro, né? O Roland Barthes, onde ele coloca assim várias mitologias, tipo a ideia de comer carne. Tem um mito, né? Comer carne, você tem que saber comer carne. A carne tem que estar sangrando. Vinho, você tem que saber tomar vinho. Então, ele pega vários elementos assim, ele vai destrinchando por que essas coisas aparecem como algo natural, mas na verdade é uma construção. Mas é sempre interessante pensar que esses símbolos, eles são uma carta de visita superficial. Por exemplo, você falou das religiões, o próprio catolicismo. A gente sabe o que é do catolicismo? Cristo nasceu no Natal, morreu na Páscoa. E se você faz algumas coisas feias, você vai para o inferno. Mas o catolicismo é uma religião muito complexa, é uma filosofia, uma visão de mundo muito rica, né? Tem debates ali muito acalorados, muito difíceis, né, de ser entendidos o que é a graça de Deus e tudo mais, né? Eu sou ateu, mas tem amigos meus que são católicos, então eu acabo tendo esse contato. E acho que nessa questão da cultura é a mesma coisa, entendeu? Só que o problema é que é tão superficial que eu acho que acaba assim, uma coisa meio, acaba alienando, acaba naquilo mesmo. E o Brasil é o país do futebol, tá, e o que mais? Peraí, o país do futebol, peraí, o Brasil é o país do Machado de Assis, o Brasil é o país do Guimarães Rosa, do Nelson Rodrigues, o Brasil é o país do cinema novo, Glauber Rocha, Rui Guerra, o Brasil é o país do futebol e ponto. Então, não, mas assim... é um guarda-chuva para todo tamanho, né? O Brasil, o país do futebol, é um guarda-chuva desse tamanho. Agora, tem gente que se sente também valorizado, apreciado e exaltado por conta de estar debaixo do guarda-chuva de um cineasta desse aí. O problema é a questão da transferência, dessa necessidade humana. As religiões levam milhões de pessoas e consegue apaziguar. Imagina se não existisse, o que seria? Porque o pessoal não é racional, o povão não é racional. Se você não tivesse umas narrativas para poder dar uma contornada nessa história, eles viveriam sobre o quê? São seres... Imagina a quantidade de brasileiro que existe, que tem, assim, semi-analfabeto ou beirando analfabetismo. O que tem na cabeça dessas pessoas? O animal? O instinto? Acho que todos nós somos. Nenhuma, como é que eles vivem? Ia ser o quê? Selvagem? Todos nós somos irracionais, né? Não, nós somos, mas nós somos totalmente abrandados por essas narrativas. Se não tiver narrativa nenhuma, o ser humano ele não está maduro. É diferente de falar, bom, temos uma sociedade de filósofos aqui, de que passaram uma vida se entendendo e se estruturando suas ideias, seus valores, suas crenças. Então você tira todas as ficções de cima, tira todas as mentiras de cima e deixa, porque esse pessoal se basta. Mas não, é ao contrário. O raciocínio é um bando de animais selvagens que você tem que contar a história da Luluzinha e aí você mantém o pessoal ali no quadradinho. Você acha que a política é uma história da Luluzinha? Democracia? É uma das histórias da Luluzinha. Direitos iguais...
blá blá blá. Porque na verdade isso não acontece, né? Não, então, mas a gente vive sobre Luluzinhas, né? As histórias do cachorrinho, do rugby, do futebol, da mulher sensual brasileira. Eu lembro uma vez que eu estava também em Miami, conversando lá no Albergue da Juventude. Eu era bem mais jovem, né? Aí eles falaram disso, daquilo, falou do Brasil. Aí o cara falou, nossa, mas o Brasil é muita gente feia. Nossa, eu entrava naquelas estações de trem, assim, vinha aquele monte de povo, assim, e que gente feia. E aí é interessante porque eu tomei as dores daquilo e eu lembro que eu virei na hora e falei assim, mas a mulher brasileira é muito linda, a mulata. Aí ficou um constrangimento na conversa, assim, de um que tinha vindo para o Brasil, tinha experienciado o Brasil com os olhos europeus dele. Bonito talvez seria andar em Estocolmo com um monte de loira de olhos azuis, com gente de terno e tudo mais. Talvez isso era bonito. E aí ele andou aqui na Estação da Luz, provavelmente viu aquele monte de gente vindo do jeito que elas são, ele achou tudo muito feio. E eu, na minha cabeça defensiva e condicionada, mas a mulher brasileira é linda, a mulata, né? A gente imagina aquela mulata do Sargent Kelly, daquele enorme, só existe algumas, poucas, com seio desse tamanho, com uma bunda desse tamanho, isso que é bonito. E hoje, olhando em retrospectiva, eu falo assim, nossa, mas que papo de gato que é esse? O cara com o preconceito dele, eu com os meus, numa conversa de albergue da juventude, né? E eu era novo. O que você acha dessa conversa de louco aí? Mas foi engraçado que você tentou defender colocando um novo padrão. Falei, não, esse povo tem uma potência para ser bonito. E é aquela, né, mulher mestiça, tal, com aquele corpão escultural e tudo mais, né? Achei engraçado isso. Essa que a gente tem, você não viu. Sabe, alguma coisa. Você andou pelo lugar errado. Você andou no lugar errado. E aí, tipo assim, vamos racionalizar todo esse processo. O cara, para julgar um povo inteiro feio, onde ele tá, mentalmente, psicologicamente e tudo mais. 2, eu querendo dizer que a negra, a mulata maravilhosa brasileira existe. Quantas que existem de verdade? Quantas estão disponíveis aí no mercado? Então, por isso que eu digo, hoje olhando em retrospectiva, eu falo, nossa, como a gente é. A gente somos serizinhos frágeis e carentes de narrativas. Então, mas é interessante isso, né? Porque assim, no capitalismo, o capitalismo, né, ele é um regime moderno, econômico, que tem seu impacto político. É um momento onde a religião se enfraquece, é um momento onde a tradição se enfraquece, mas o consumo vira essa válvula de escape. Então, o consumo vira esse lugar de fabricar mitologia. Então, no final das contas, o rugby, o futebol é um negócio. O carnaval é um negócio. A beleza, o padrão, que você estava falando há pouco, daí você falar quantas estão no mercado, né? Seja, né, por exemplo, no mercado dos afetos, é um negócio. Então parece que nesse mundo que a gente está, a ficção é construída com base no consumo. O consumo é esse lugar nivelador. Tudo tem que passar pelo crivo do consumo para conseguir virar uma cultura de massa. A cultura brasileira, a identidade brasileira, está numa camisa vendida pela FIFA. A unidade que o Mandela quer construir está num programa de esporte televisionado por uma emissora de televisão. Então, o capitalismo, eu acho que o sucesso que ele teve foi que ele entendeu como você consegue capitalizar em cima dessa necessidade que é você criar ficções. O capitalismo, ele sem dúvida se vale muito, ele capitaliza em cima disso, né, das narrativas e das invenções dele. Ele tira proveito disso, ele é um oportunista dessa situação. Mas eu estou percebendo que isso está em todos os lugares. O cara, quando falou que o povo brasileiro é feio, imediatamente ele me atacou. Imediatamente eu me defendi. O cara lá, quando eu fui em Foz do Iguaçu e colocou a Argentina é a máxima, a Argentina é o máximo, o país está numa baita, numa situação econômica difícil nesse momento. A pessoa também tem essa história de autoestima, ela precisa acreditar que a casa dela é bonita, que a rua dela é bonita, mesmo que ela mora num buraco. Ela tem que acreditar que o país dela é bonito, que as pessoas dela são bons, que o sistema governamental do país dela é bom. É uma questão de autoestima, senão ela sucumbe, ela, sei lá, vira mingau. Você acha que é isso quando acontece uma revolução? Quando essas narrativas já não são capazes de sustentar absolutamente nada? A pessoa fala, então vamos pro pau, vamos quebrar tudo, sabe? Vamos recriar, vamos voltar do zero. Eu acho que uma revolução é meio quando uma narrativa não funciona mais. Quando ela tá desgastada ao máximo.
não dá mais. Não dava mais para viver sobre o apartheid, não dava. Os negros começaram a quebrar tudo lá e falar, bom, peraí, a gente que trabalha nas fazendas, a gente que limpa tuas casas, a gente que faz o metrô, o sistema de transporte funcionar, não chega, eu paro, quebro, arrebento tudo aqui. Não adianta querer pôr na lei lá, vem com a Constituição escrita assim, ó, o papel tá escrito aqui, pega esse papel e pá! Tem um documentário interessante, eu acho que é século XX, século do ego, alguma coisa assim. E, tipo, no começo do século XX, foi um século muito conturbado. Primeira Guerra Mundial, teve a Revolução Russa. E parece que o Freud acreditava que era mesmo quando rolava uma desorientação assim, a galera ia pro pau. Então acho que um sobrinho dele foi para os Estados Unidos e criou a tal da relações públicas para tentar, pelo consumo, fazer essa cooptação. Conseguir fazer com que as pessoas acalmassem os seus humores e consumissem, ter esse prazer. Então eu acho que uma revolução é, sem dúvida alguma, um ato de delírio coletivo. Por mais que ela tenha suas justificativas, haja injustiça, haja mais assim, quando você chega no ponto de quebrar e matar incessantemente por uma mudança, sem dúvida alguma, a sua racionalidade acabou. Eu vou pelo caminho da narrativa. A historinha faliu. Faliu. A historinha que tinha vindo faliu. Porque eu acho que nenhuma história, assim, por mais que tenham revoluções, que né, tem. Quando a gente aprende a Revolução Francesa. Porque os iluministas escreviam e falavam pro povo, mas pro estopim acontecer, eu não acho que foi porque o cara leu um livro de um iluminista e decidiu fazer uma revolução. Uma sociedade 90% analfabeta. Que mané iluminismo, que... Porque quem vai pro front é o povão. Quem vai pro front é o povão. A história tá batendo em outro lugar, eu tô com fome. E também a história que o imperador é rei, é Deus, e que o primeiro estado, o segundo estado, eles são superiores. Quem disse? Até outro dia dizia e eu acreditava, mas agora você tá dizendo eu não acredito mais. Faliu. Que mané que você é sangue azul, que tá maravilhoso, acabou. Eu não acredito mais nisso. É um homem comum. Não era verdade mesmo, era mentira mesmo. A mentira só não tem mais validação. Francisco, vamos para as notas? O roteiro eu achei meio confuso, assim. Eu achei meio fraco, porque eu achei que ele tentou falar de várias coisas. Rugby, a família de um, a família do outro, como que o time melhorou, eles treinaram mais fisicamente, mas teve o apoio. Eu não entendi exatamente. Sabe assim, às vezes eu achava que era um filme que precisava me explicar mais sobre rugby, mais sobre o que mudou no time, as estratégias para ele vencer, entendeu? Tipo assim, um filme mais que explora mais o time. Às vezes eu achava que fala um pouco da vida do Mandela, às vezes eu achava que falava um pouco da África. Eu acho que é um filme que se fala de muitos assuntos. E claro que não dá para falar de tudo isso em 2 horas. Talvez, sei lá, uma série, né, sobre o assunto. Mas, assim, eu achei que o filme ele tentou comer um pedaço maior do que ele pôde engolir, ficou com aquele finalzinho meio agora a África está unida e acabou o ódio e, para, né? Então eu dou nota 7 pro roteiro. Bom, eu dou 8,5 pro roteiro porque eu acho que... Eu faço muita distinção. Quando eu acho que o filme ele pretende ser sério, ele pretende ser investigativo e denunciador, tudo bem, é uma proposta. Então você se propôs a isso, então você faz isso. Esse filme não se propôs a ser investigativo, vamos fazer uma análise racional dos problemas sociais, econômicos e políticos da... Não, ele é um filme de sessão da tarde, ele é um filme... A proposta dele é outra, é uma proposta de blockbuster, é um filme que você vai pôr nos cinemas e ele vai vender. Então, já que a proposta é essa, ele fez um bom papel, que é o papel secundário dele, de falar um pouco da África, de ensinar um pouco do que é apartheid. A proposta é comercial. Então, dentro de uma proposta comercial, já entendendo que ele veio daí, ele merece 8,5, na minha opinião. E o segundo, qual? O filme te fez pensar? Esse daí que é naquela armadilha que a gente tem conversado várias vezes. A gente tem pensado muito independente do filme. Então ele me fez pensar assim. Mas ele por si só, eu acho que ele faz pensar. Inclusive por ser um filme comercial, ele pega uma pessoa como que não sabe nada de apartheid, de África e tudo mais e põe pra pensar. Então eu dou uma nota 8 pra esse filme, pra me fazer pensar. Quanto você acha que ele te fez pensar? Eu dou uma nota 5. Sim. Porque eu acho que é um filme que ele tenta se resolver e não dá muito espaço pra você pensar. É tipo, esporte é legal, cala a boca e
chega na sua casa e liga a televisão e assiste um jogo de futebol aí, entendeu? Eu senti que foi meio que isso, assim. Tipo, cala a boca e assiste as Olimpíadas, não enche o saco, entendeu? Mas o debate que a gente teve foi bem legal. Qualquer outro, se ele se adequa à questão do Sociedades Opressivas, é um filme de sociedades opressivas? Eu acho que é um filme anti-sociedades opressivas, né? Quer dizer, né? Porque no final ele coloca uma sociedade muito harmônica. Basta você sentar e conhecer o Mandela. Eu nunca conheci alguém como ele. Que maravilha. Nossa, acho que agora eu vou jogar os meus 30 anos de ser um cara altamente racista e vou mudar minha percepção, eu vou aprender o hino que eles criaram. Sabe, assim, uma coisa meio... Mas ele fala dessa coisa do esporte que eu acho que é legal, né? A gente ainda não tinha entrado nisso e é um tema importante. Quer dizer, acho que nos Jogos Vorazes, acho que a gente comentou algumas coisas, né? Talvez. Mas a gente bateu mais essa ideia do pão e circo. Mas foi legal, cara. Eu dou uma nota 6. Porque ele fala assim, como superar isso? Eu acho que ele dá uma resposta fofa. Não, eu acho que é interessante, porque a gente tem falado de sociedades opressivas, a gente tem que ver como a opressão funciona e como você soluciona a opressão. Então a gente falou algumas vezes sobre como soluciona. Quando a gente falou de Forrest Gump, a gente falou da contracultura, com uma tentativa de amalgamação, barará, barará. Então, é uma tentativa, porque como resolve? É só jogar ácido na história, tocar fogo e tocar um barril em cima? Não, tem que encontrar soluções. E eu acho que esse filme ele apresenta alguma solução. Teve um líder que ele foi, além de ele ter sido muito oprimido, ele conseguiu fazer um processo conciliatório. Então, ele passou um pano quente, criou um guarda-chuva maior e fez a coisa acontecer. As sociedades opressivas, indiretamente. Então, nota 6,5. Esse foi mais um episódio do Análise de Obras. Lembre-se de conferir nossas publicações no YouTube. E mais do que tudo, reflita sobre o que ouviu aqui e aprimore o seu senso crítico. Curta o canal e mantenha seu autoconhecimento como sua maior prioridade. Grande abraço, até a próxima!